Uma boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial e nós estamos muito contentes com esse dia e justamente podemos celebrar aqui o aniversariante do dia. E é sobre Jesus e o Natal que nós vamos conversar um pouco, sobre o aniversariante e a sua importância para todos nós que somos cristãos. Nesse dia em que é justamente comemorado o nascimento do Mestre Jesus, é que nós cristãos precisamos elevar o nosso pensamento e coração a Deus, em agradecimento à vinda do Mestre Jesus há mais de 2000 anos atrás entre nós, e que permanece como nosso governador desse planeta. Nós sabemos que a nossa humanidade, a nossa sociedade, ela ainda vive sob o materialismo. E isso é uma questão muito séria. Quando a gente pensa no Natal, quando a gente fala do Natal, a cabeça da gente vem logo quem? Papai Noel, o bom velhinho. E aí a gente começa a pensar que o Natal ele tem toda uma estrutura voltada para uma figura que não existe, na verdade, nem nunca existiu, faz parte justamente desse imaginário nosso que envolve a nossa sociedade e cria toda uma estrutura que nós vamos vivendo com ela. E nos esquecemos do que representa esse dia de hoje, 25 de dezembro, que é o nascimento daquele que representa um modelo e guia nosso cristão. A gente não vê mais dentro da nossa sociedade ninguém falando de Jesus, ninguém comentando sobre o Mestre no dia de hoje. Se vê apenas justamente uma questão comercial sobre isso. E há que se pensar, há que se refletir sobre essas questões dentro das nossas famílias, retornar com Jesus para dentro dos nossos lares, retornar com Jesus para a nossa mesa, lembrar do Mestre e, acima de tudo, agradecer a Ele. Quando Jesus decide então sair da posição que ele estava para vir até a terra há mais de 2000 anos atrás, numa atitude de profundo amor, numa atitude de profunda dedicação, de entrega total a todos nós, Jesus tinha um objetivo claro, que era trazer justamente o exemplo dele como espírito evoluído pela hierarquia que ele tem a cada um de nós. Ele não precisava mais nada disso, porque afinal de contas Jesus já está num patamar de evolução que ele só vem a esse mundo para encarnar se ele assim quiser mesmo, e ele quis, desceu num corpo como o nosso, limitado, viveu aqui encarnado, padecendo num mundo perturbado e conturbado como é o nosso, um ser que já ultrapassou o nível que nós estamos. E aí vale lembrar uma coisa, muitas vezes a gente quer tornar Jesus ou a figura de Jesus igual à nossa, como se Jesus pudesse ter os mesmos sofrimentos que nós no momento atual. As angústias que nós passamos, a ansiedade, a depressão, as dúvidas, os medos, a raiva, a irritabilidade que nós temos. A gente quer às vezes trazer Jesus e dizer assim, não, ele é igual a gente, ele é igual, ele sente as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos. Não, definitivamente Jesus não pode ser comparado a nenhum de nós. Ele já está numa escala completamente diferente, em que todos esses sentimentos que nós temos, emoções, dúvidas, incertezas, medos, desesperos, vazios existenciais, angústias,
ansiedade que domina essa sociedade não fazem mais parte do coração do Mestre Jesus. Ele já está além disso tudo. Tudo isso que eu estou falando faz parte da humanidade. Por isso que quando ele esteve entre nós, nós não entendemos ele e decidimos que era melhor matá-lo. A crucificação representou justamente isso. A humanidade destruindo um ser que não entendia, que não compreendia, mas se sentia ameaçada. E aí crucificamos ele. Só que, o que a doutrina nos ensina? Ninguém morre. Somos imortais. Por sermos imortais, o que morre é o corpo. Consequentemente, o Cristo continua com a sua obra, o seu amor e toda a sua direção relacionada ao nosso planeta. Ele hoje é o governador do planeta Terra, dirige as nossas encarnações, está presente, orienta, sabe de cada necessidade dos filhos que estão aqui, está presente. Então esse governador, ele está com muito amor gerenciando todo esse planeta. Isso é importante que a gente pense sobre isso, porque ele se entregou a uma encarnação para trazer, através do exemplo dele, vivo de amor, a dedicação dele a todos nós. E é a ele que hoje nós devemos agradecer e dizer: Jesus, obrigado por tudo que tu fazes a todos nós. Muito obrigado por ter vindo a este mundo nos trazer o teu ensinamento. Porque Jesus viveu, ao que nos diz a história, 33 anos, sendo que 3 anos messiânicos. O que significa isso? 3 anos só é que ele fez a pregação dele. E há mais de 2000 anos a gente ainda fala de Jesus, comenta sobre Jesus e é tocado nos nossos espíritos por tudo aquilo que ele ensinou. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos dizer o quê? Num determinado capítulo, Kardec fala sobre a realeza de Jesus. Que realeza é essa? Jesus, ele é um rei, sim, mas é um rei pela moral dele. É a moralidade dele que o torna o rei. Diferente dos nossos reis aqui do mundo, dos nossos dirigentes, dos nossos governadores, presidentes, seja quem for que dirige esse mundo e que nós estamos encarnados, a direção nossa, enquanto a gente assume uma direção desse mundo, ela é temporária. A gente está na direção de alguma coisa, a gente está enquanto um empresário, um governador, um prefeito, um presidente, seja qual for o cargo. Nós não somos aquela função, nós não somos aquele cargo. Na verdade, nós estamos ali temporariamente. E isso é importante que a gente tenha noção disso, que muitas pessoas se iludem com cargos e funções que tem neste mundo. Mas Jesus, a realeza dele, como nos diz Kardec e os espíritos, é uma realeza baseada na moral do Cristo. Aí é diferente. A moral do Cristo, a base dela, afinal de contas, é o quê? É o amor. Essa é a grande base do Cristo, é o amor. O principal princípio de tudo aquilo que ele veio nos trazer. E ele veio despertar isso em cada um de nós. Quando Deus cria cada um de nós, ele coloca uma sementinha de todas essas virtudes dentro da gente. A fé, o amor, a caridade, a compaixão, a paciência, a fraternidade, está tudo dentro da gente. Mas vem como uma semente que precisa ser regada, nutrida, alimentada, para poder se desenvolver. Ela não vem pronta, ela já não vem construída, ela vai ser construída.
ela vai ser formada ao longo do tempo. E quem é que vai fazendo com que essa semente se desenvolva? Somos cada um de nós, com a dedicação, com o empenho, com o trabalho que nós façamos para nos melhorar. E é justamente através do crescimento dessa semente que nós vamos evoluindo. E Jesus veio nos trazer esse ensinamento: ama. Lembra como é que ele falou, como é que os cristãos seriam conhecidos? Por muitos se amarem. Foi o legado que o Cristo disse: vocês serão conhecidos por muitos se amarem. Não havia nenhuma outra forma de reconhecer um cristão para Jesus, a não ser através do amor. E a partir daí, os ramos do amor, eles vão se desdobrando. Como eu falei, é a fraternidade, é a irmandade, é o perdão. Sentimento profundo que nós ainda não sabemos, nós não compreendemos o que o Cristo quis nos dizer sobre o perdão. Perdoa tantas vezes quantas forem necessárias. Pedro teve com Jesus, angustiado, porque diante de uma situação com outro irmão, ele ficou magoado, ressentido, ele não sabia como lidar com aquela situação, e Jesus diz: Pedro, perdoa 70 vezes 7. Mas sabe por que Jesus disse isso? E a gente tem tanta dificuldade de entender o perdão? É porque não tem outro jeito de curar mágoa e ressentimento dos nossos corações. Não tem outro jeito. Qualquer outra forma não é curativa, é paliativa. Mas a ferida está lá aberta da mágoa e do ressentimento. Ela só fecha no momento em que realmente eu perdoe. Aí ela cicatriza e se cura. Porque quando a gente não perdoa, no íntimo nosso, a ferida fica aberta e a qualquer momento ela sangra. E aí vem tudo aquilo que a gente tem dentro de nós que ainda é ruim, que ainda não é bom. A gente se ressente, se magoa e a gente quer dar o troco. A gente quer se vingar. A gente de alguma forma quer que aquela pessoa que fez mal a gente passe também por alguma dificuldade, passe por algum momento que seja ruim, que ela também tenha tropeços, que ela também encontre problemas. Assim somos nós, imperfeitos, falhos, mas somos essa natureza. E quanto mais nós tomarmos consciência de quem somos, mais nós teremos condição de mudar. Por isso que Jesus trazia os princípios dele, não como dogmas, mas como formas de reflexão. Jesus vinha até cada um de nós para que cada um de nós pensasse sobre assuntos do dia a dia. Lembra as passagens bíblicas? Cada passagem que tem na Bíblia, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado, nenhum erro, não tiver cometido nenhuma falha. É para pensar: como é que eu vou julgar meu irmão se eu sou tão imperfeito quanto ele? Como é que eu vou censurar e criticar o meu irmão se eu cometo tantas falhas e erros, às vezes piores do que aqueles que eu estou criticando no outro? E aí Jesus traz pontos para reflexão. Ele não critica nem julga ninguém, ele não faz isso em nenhum momento. Ele ensina e ele educa a todos nós. Um dos maiores educadores que nós já tivemos a nível espiritual, porque ele colocava a cada um para pensar sobre a própria vida. Vai, não peques mais, vai e não erre o teu caminho outra vez, vai e acerta o objetivo da tua vida, corrige o caminho para que você não se desvirtue e não erre novamente. Orientava, corrigia, ajustava com amor e com caridade. Esse é o Mestre Jesus, vindo até nós para exemplificar
o nível de hierarquia de um espírito como ele. E aí Jesus ainda falava mais coisas dentro dessa realeza que a gente precisa pensar: o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus repetia isso toda hora? Aí a gente começa a juntar todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita e mais ainda o que o mestre falava. Veja, a doutrina nos diz que nós estamos aqui de passagem, que a existência no planeta Terra é temporária. Isso aqui é como uma estação de trem, com chegadas e saídas. Alguns estão partindo e outros estão chegando. Eu encarno e eu desencarno. É a grande continuidade da Terra. Então isso aqui é um movimento de passagem, em que eu me utilizo desse grande espaço de tratamento, de aprendizado para o meu desenvolvimento. A grande escola da vida, e que tudo que está aqui dentro não me pertence. É uma ferramenta que Deus me dá para que eu use o que tem dentro da terra, seja o que for, a minha profissão, o meu corpo, o meu dinheiro, a minha casa, a minha família, tudo não me pertence. Tudo está sendo ofertado por Deus para me ajudar a crescer. Repito, é como uma escola. Você entra na escola, tem a carteira, tem as paredes, tem o computador, tem o caderno, tem o lápis, tem a professora. Quando eu termino todo o meu estudo dentro do ambiente da escola e saio, eu não levo a parede, eu não levo a cadeira, eu não levo o lápis, eu não levo o computador, eu não levo a professora, eu não levo nada de dentro da escola a nível material. Eu levo aquilo que eu tenha aproveitado ou não do conhecimento que a escola me ofertou. A Terra é a mesma coisa. É um planeta sagrado que Deus nos dá para este aprendizado de passagem. Passagem. Por isso que nós não podemos nos apegar a tudo que nós temos neste mundo, porque não nos pertence. Aí meus filhos, nem os nossos filhos, e a minha família, nem a nossa família. Estamos numa condição de filhos, pais, irmãos, mas todos somos o quê? Filhos do mesmo Deus. Por isso Jesus falou da família como algo muito maior. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele quis questionar e colocar a reflexão, ou seja, todos somos filhos do mesmo Deus. Hoje eu sou filho, amanhã eu sou pai, depois eu já não estou mais nessa família, eu já passo para outra. Por quê? É esse o aprendizado que Deus nos coloca enquanto nós estamos a caminho, e é importante que a gente entenda isso, para que a gente não se apegue demais a determinadas questões deste mundo, porque senão o sofrimento vai ser maior para a gente, e a gente não vai compreender a profundidade do ensinamento. Jesus não teve nada a nível material, nada, e poderia ter tido tudo. Nenhuma posse, nenhum poder, nenhuma posição social, porque ele veio trazer justamente o despertar moral da humanidade, nos alertando da importância para o espírito, trazendo outra vez o alerta para que a gente retornasse para o nosso reino interior. Meu reino não é deste mundo, ou seja, a terra é de passagem. Nós sabemos que nós somos seres espirituais, que existe muito mais em outras dimensões. Cristo quis nos esclarecer e iluminar a nossa mente e dizer: olha, não é só isso aqui que existe. Existe uma outra dimensão fora daqui, e que a gente segue adiante, dando a noção do futuro, da continuidade da vida além desta existência, e que mais, cada um de nós precisa assumir a sua própria responsabilidade e compromisso com a sua evolução. Precisamos mergulhar no nosso reino interior,
no nosso autoconhecimento. Como eu falei, todo ser que vive aqui já traz em si a ansiedade, a angústia, medos. Quantos de nós não sabemos por que sentimos determinadas coisas e que não fazem parte do momento atual? Sensações de vazio, que não sabe de onde veio aquilo, uma solidão que não entende por que sente uma sensação de estar só, apesar de ter uma multidão em volta. É uma coisa que traz desde a infância, desde a adolescência, e não consegue entender por que tem tanta solidão, por que se sente tão rejeitado diante de várias situações na vida e não passou por nenhuma situação que fosse dramaticamente determinante de se sentir rejeitado, mas sente-se rejeitado. Qualquer situação é uma decepção. Aí a gente entende que nós estamos ainda engateando na nossa evolução e que muito do que hoje vivemos tem a ver com vidas anteriores. Trazemos ainda a bagagem de vidas anteriores. Se estávamos em outra dimensão, angustiados, deprimidos, ansiosos, traremos essa ansiedade, essa depressão, esse medo para a encarnação. É a maneira de podermos tratar essas questões encarnados, em coletividade, unindo os esforços. Por isso o apóstolo Paulo falou: confessai-vos. Quando Paulo, o apóstolo, fala em se confessar, ele quer dizer simplesmente o seguinte: vamos nos juntar e vamos conversar sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas limitações, sobre os nossos erros. Aonde estão os pontos difíceis para eu viver? Vamos compartilhar isso, porque afinal de contas somos todos iguais. Temos as mesmas dores, são as dores da alma. A humanidade está repleta hoje, cada vez aumenta mais, e todo mundo escuta isso toda hora. Os níveis de ansiedade estão aumentando cada vez mais. Os níveis de depressão estão cada vez aumentando mais. A quantidade de medicamentos que se utilizam para acalmar a ansiedade, tratamento de depressão, tratamento de pânico, tratamento de transtornos emocionais está cada vez aumentando mais. São toneladas de medicamentos ao ano que são consumidos pela humanidade, tentando acalmar ou de alguma forma minimizar isso tudo. Mas como eu falei, não é a cura. Não é a cura. A gente precisa buscar a cura nesse mergulho do nosso reino interior, como Jesus nos ensinou. É mergulhando, procurando conversar conosco mesmo, para saber de onde vem a nossa ansiedade, de onde vem o medo, de onde vem a insegurança, de onde vem essa solidão, e a partir daí a gente poder encontrar um caminho de equilíbrio, porque senão a gente vai ficar projetando as coisas para o outro. É minha solidão, é meu medo, é minha insegurança, é minha ansiedade, mas eu acabo projetando no outro isso tudo e acabo culpando o outro pela minha dor e pelo meu sofrimento. Aí é fácil. Aliás, é a maneira mais fácil que nós, seres humanos, temos de culpar sempre o outro, porque eu não estou dando certo na minha vida, porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que fosse. Aí é mais fácil dizer que o outro é o culpado da minha infelicidade. E a infelicidade é eu não enxergar que eu sou o maior colaborador do meu problema. E os espíritos já esclarecem sobre isso. Não procure do lado de fora a razão da tua dor. Procura dentro de ti. Faz uma avaliação do que você vive, do que você sente, para que você faça essas correções enquanto você está a caminho. Por isso que Jesus insistia em determinadas questões. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. Por que Jesus falava nisso? Jesus falava nisso por uma questão muito simples. E a questão se baseia no seguinte: reconciliar significa estabelecer novamente uma questão importante, que é a questão do amor.
E na hora que você se reconcilia, você está restabelecendo a ligação maior que é o amor. E foi isso que Jesus ensinou. É restabelecimento das ligações de amor. Porque no fundo, estamos todos aqui a viver de uma forma a podermos fazer as correções necessárias. Estabelecer novamente as ligações corretas, equilibradas, harmônicas, de maneira que nós possamos, desta maneira, encontrar a paz que tanto nós necessitamos. O mundo hoje vive turbulento, conturbado, porque o ser humano está conturbado, turbulento, como dentro de um caldeirão a ferver. E aí é tanta violência, é tanta guerra, é tanta destruição, de maneira que o ser não consegue encontrar um equilíbrio dentro de si. Há que se ter calma no coração e poder entender o que está acontecendo. E desta maneira o ser voltar para dentro de si. E desta maneira ele novamente encontrar a luz que reside em quem? Em Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso foco, Ele é a nossa luz e a nossa direção. Precisamos abrir as nossas mentes novamente, parar de olhar para o chão, parar de ficar com a cabeça para o chão e elevar a cabeça, perceber que existe muito mais coisa além da nossa pequenez de enxergar a própria existência. A cegueira espiritual do ser encarnado é imensa. Precisamos ampliar isso além, muito além. E Jesus é esse farol a iluminar o nosso caminho, a nos determinar por onde passar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desta maneira o ser encontra paz dentro do coração. Quantos deitam à noite e não dormem? Quantos deitam à noite e não têm paz no sono? Se remexem de um lado, se remexem do outro, se debatem de um lado, se debatem do outro. E no plano espiritual, assistem os espíritos ao sofrimento e a toda a situação de desequilíbrio da humanidade. Precisamos retornar ao equilíbrio do ser. A fé precisa se retornar ao coração. As famílias precisam retornar à oração, ao evangelho no lar. Somente desta maneira o ser vai realmente estabelecer novamente a conexão com o Criador. As esferas superiores estão à volta, a todo momento irradiando uma energia imensa para a Terra, para os corações, mas os seres que se encontram aqui encarnados precisam abrir o coração em direção a Deus, estabelecer uma conexão, antenas vivas. Se não for estabelecido essa conexão, é como se fosse uma tomada que não funciona. Você coloca e ela não descarrega em direção ao ponto que precisa. Enquanto o ser humano se mantiver ligado na sua mente a pensamentos destrutivos, degenerativos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, raivosos, violentos, preconceituosos, não vai haver a conexão, ou melhor, vai haver a conexão, mas com quem? Com os espíritos que compartilham do mesmo sentimento. E desta maneira teremos então cada vez mais uma população voltada para sentimentos de baixa vibração e frequência, com pensamentos, ideias, propostas para uma sociedade que cada vez ao invés de avançar, fazem com que a sociedade venha para trás. Não tem mais tempo para esperar, a humanidade precisa avançar, a humanidade precisa ir além do que isso tudo está acontecendo. E para isso, precisamos, quem está encarnado, se transforme nesta tomada viva de conexão. É pensamento, é energia, é vibração. E na hora que meu pensamento se eleva a Deus, como neste momento, aqueles que se propuserem a manter a conexão com Deus, eleve o pensamento ao Pai, se transforma nessa tomada viva e a espiritualidade se conecta e a energia desce de maneira a nos auxiliar, a nos curar e nos trazer um novo trajeto nas nossas existências. Há que se modificar muito a presença de cada um de nós nessa grande jornada. E somente
com a presença do Mestre Jesus, é que nós conseguiremos. Natal representa justamente celebrar Jesus, celebrar o Mestre, agradecer a Ele, honrar a Ele, dignificar Ele. Só assim a gente vai encontrar a luz necessária para essa jornada, que para muitos de nós acreditamos que é difícil, que é cheia de pedregulhos, mas não é. Mas não é. Sabe o que são esses pedregulhos? Esses buracos, essas dificuldades? São justamente os momentos que Deus nos fornece para nos iluminarmos e enfrentarmos as nossas dificuldades. Não há nenhuma punição, não há nenhuma forma de Deus querer trazer dor a nenhum filho. Pelo contrário, Deus quer trazer a paz, a luz e o equilíbrio para cada filho seu. Não há outra maneira a não ser nós continuarmos a caminhada. Mas o ser que está encarnado prefere ficar parado, aguardando alguma coisa que aconteça do alto e que de alguma forma faça com que ele atravesse uma área maravilhosa, como se estivesse no paraíso. Não, não. Há muito trabalho e ele é árduo, depende de muita força de vontade, de disposição. É para isso que cada um de nós estamos aqui. É para enfrentarmos com dignidade as nossas próprias existências, honrando a Jesus na escalada evolutiva e no momento que ele esteve aqui entre nós. Quando o Mestre preparou a encarnação dele, ele chamou diversos espíritos para estarem junto a ele. A encarnação de um ser como Jesus não é uma encarnação como a nossa, de maneira nenhuma. É um preparativo imenso que depende de uma organização enorme, a participação de seres angelicais nessa preparação reencarnatória do Mestre. E ali estavam os apóstolos, os discípulos, os seguidores, porque não era só a descida do Mestre, mas havia também a necessidade de haver a multiplicação depois da Boa Nova, em que seria dispersado todo então o conhecimento do Evangelho de Jesus. E neste momento nós vamos ver que Jesus vem trazer a luz, ele vem iluminar a sociedade em vários aspectos e em vários pontos. E se a gente for olhar o que hoje nós temos e o que tínhamos há 2000 anos atrás, é igual, não mudou nada. A sociedade de hoje apresenta os mesmos desequilíbrios, as mesmas falhas, os mesmos equívocos que há mais de 2000 anos atrás, porque somos os mesmos, seres ainda rebeldes, revoltados com a divindade. Cada um de nós quer que a vida seja diferente, que seja melhor. Mas se eu não me esforçar, como é que ela vai ser melhor? Não pode ser melhor simplesmente porque eu acho que tem que ser melhor. Eu preciso merecer. E para merecer uma vida melhor, eu vou ter que fazer as minhas obras estarem voltadas para o bem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, é somente no trabalho do bem que o ser consegue então evoluir e encontrar essa tão sonhada purificação e iluminação. E Jesus sabia que tinham vários pontos e aspectos importantes dentro da sociedade para serem trazidos à tona e serem trabalhados e melhorados. E um desses aspectos estava justamente dentro do trabalho. O trabalho há mais de 2000 anos atrás não difere do atual. Podemos até dizer que sobre os aspectos tecnológicos melhorou, a ciência avançou, o homem conhece mais coisas, tem um conhecimento maior, mas que de nada adianta se ele não evoluir moralmente, porque a moral é o aspecto mais importante, é o código cristão moral, é o aspecto mais importante de tudo. Quando se fala, por exemplo, em mediunidade, muitas vezes temos médiuns que têm uma ação ostensiva, a faculdade é ostensiva, seja para curar, seja para psicografar, seja para pintar, seja para o que for. Ah, então esse médium é muito mais evoluído, ele é muito bom, é um ser de outra galáxia. Não,
Muitas vezes é um ser que veio de um suicídio na última encarnação, que recebe a sublime misericórdia de Deus, que vem com uma mediunidade ostensiva para ver se consegue se reajustar. Então, muitas vezes, uma mediunidade ostensiva de maneira nenhuma significa uma evolução moral. A evolução moral é outro aspecto que nós precisamos ter atenção. E é esse ponto que Jesus se debate, ensina, orienta e nos esclarece. Dentro do trabalho, o ser precisa atuar com justiça, que é o que nós não estamos encontrando na nossa sociedade, é a justiça. Fazem-se diferenciações imensas. Ah, Deus quis assim. Não. Deus quer que tenhamos uma sociedade o mais justa possível, que os trabalhos sejam trabalhos honestos, verdadeiros, virtuosos, que auxiliem as pessoas. É isso que Deus espera, não é de outra forma. Da mesma maneira, quando nós recebemos um trabalho, seja qual for, qual é a nossa parcela de atuação nesse momento? É aceitarmos o trabalho como ele nos foi ofertado por Deus. Mas não, como crianças mimadas, queremos o quê? Não, esse trabalho não me satisfaz. Não, isso aí não é o que eu quero para a minha vida. Não, não é bem isso. E vou trabalhar mal-humorado, insatisfeito, tratando mal a mim e ao próximo. É isso que Deus espera de cada um de nós? De maneira nenhuma. Como falamos, o período que estamos encarnados é muito curto. Se Deus me deu uma função nesse mundo, um cargo nesse mundo para ser exercido, façamos ele da melhor maneira possível. Por que não? Por que vamos nos tornar seres rebeldes e revoltados com o trabalho que temos? Não sabemos qual a razão que temos aquele serviço, mas se Deus me ofertou aquele serviço, que eu faça da melhor maneira possível, utilizando-me do amor, da compaixão, da benevolência, da alegria, da satisfação em poder servir. E aí sim, o trabalho, seja qual for, do mais simples ao mais complexo, vai cumprir a função dele dentro da sociedade. A justiça do mundo, temos que olhar essa justiça com olhos diferentes. Já na época de Jesus, como na época atual, a gente verifica uma justiça parcial, porque o ser humano é um ser parcial. Ele vai fazer as coisas de acordo com o próprio interesse. Se as coisas me satisfizerem, eu então estou de acordo, mas se não me satisfizerem, eu não estou de acordo. Eu vou favorecer aos meus interesses. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, é o nosso egoísmo atuando nestes momentos. E nós precisamos parar para pensar sobre isso, porque Jesus, de maneira nenhuma, ele tinha essa parcialidade. Ele era um ser, e é um ser imparcial, por isso que ele tratava todos de uma maneira o quê? Igual. Lei da igualdade. O mestre não poderia fazer de forma diferente. Tinha que ser dessa maneira, tinha que ser desta forma. Tocar os corações em relação à justiça. Vejamos o seguinte: quantos de nós nesse mundo atravessamos situações em que somos levados até uma justiça? Passamos por situações difíceis, vamos até um fórum, chegamos lá, acreditamos que temos todo o direito, que afinal de contas está tudo certo e que vamos ser beneficiados pela justiça humana. E aí sai tudo ao contrário. Sai uma sentença contrária àquilo que eu acho, que eu mereço. Porque está tudo tão certo, como é que vai sair ao contrário? E aí eu me revolto com a sentença humana, com o que foi determinado pela justiça. Me rebelo, me revolto contra o Criador, mas esqueço de uma coisa muito importante, que a justiça mais importante não é humana, é a justiça de Deus. Que muitas vezes ela está se fazendo naquele momento em que a justiça humana nos parece superficialmente que está errada. A sentença foi contra mim, mas está havendo um ajuste daquele momento
perante a justiça divina. Quantas coisas fazemos no passado que não sabemos, erros, equívocos, falhas, traições, mentiras, e que hoje há necessidade dos ajustes necessários, que passam muitas vezes pela justiça humana, falha que é, mutável que é, equivocada que é, mas necessária. Necessária porque somos seres ainda brutais, violentos, agressivos, que se não houver uma lei, e mesmo com a lei, nós ainda transgredimos essa lei. Imagine se não houvessem leis. À medida que o ser evolui, há necessidade de leis humanas? Não, não há mais, porque o que vai prevalecer é a lei divina. A lei divina é o que prevalece nesse momento, e ela é imutável, ela é perfeita, ela é eterna. Por isso que Jesus sempre se utilizou de que lei para conversar com toda a humanidade? A lei divina. Ele não se utilizava da lei humana para ensinar, para orientar. Ele se utilizava da lei divina para isso tudo. Daí a profundidade do mestre. Não havia como negar a magnitude e a autoridade dele, porque estava calcada na lei divina. Portanto, quando nós estivermos diante de alguma situação que nos parece injusta perante a lei humana, para um instante, pensa, reflete, que de repente está sendo feito um ajuste e a gente não sabe. Para que se revoltar? Eleva o pensamento a Deus, pede ao Pai que esclareça a mente, que traga o discernimento necessário e a sabedoria necessária para poder aceitar aquilo que está acontecendo. Aí a gente tem uma visão diferente do que está acontecendo, porque somos colocados a todo momento em situações de prova, como numa escola em que você faz prova de matemática, de português, de tudo, você passa também neste mundo por provas, para testar se a nossa capacidade de aprendizado já está boa, para testar se o aprendizado da paciência, da justiça, do amor, da compreensão, da compaixão já está bem sedimentado dentro de nós, se estamos sendo ainda abalados por isso tudo. São testes para ver o que precisa ser melhorado, porque quando chegar no final desta existência, que o corpo fica e o espírito segue, vamos fazer aquela avaliação de tudo que fizemos, pesar na balança, e aí olharmos junto com os espíritos superiores e analisar e verificar, bom, aqui foi pouco, ali foi mais ou menos, aqui foi bastante, aqui não foi nada. Vai ser feita uma análise crítica, transparente, verdadeira. E aí é um momento que o espírito se encontra com ele mesmo e com a própria consciência. É o tal do julgamento final. É a consciência com a própria consciência, a analisar o que fez e o que deixou de fazer, e o que precisa ser melhorado, corrigido e ajustado. Neste momento é que vem o grande aprendizado do espírito, quando ele, refletindo sobre isso, ele verifica o quanto ele precisa ainda melhorar. Então Jesus deixa o ensinamento também, vamos aproveitar a encarnação. Somos preguiçosos, mas muito preguiçosos. Gostamos do ócio, de ficar parado, de não fazer nada, de deixar o pensamento seguir adiante e não fazer absolutamente nada. Mas para que serve isso? Não serve para nada a não ser atrasar o ser no seu evolução, no seu crescimento. Movimento, dinâmica, o universo é movimento, é energia. A Terra, ela não para de rodar sobre o eixo dela e sobre todos os eixos. O universo não para, ele vibra, ele reverbera. Assim é o corpo, assim é a mente, assim é o ser inserido dentro do nosso planeta. Por isso, movimentar é uma dinâmica necessária para o espírito. Pensar sempre em melhorar. Isso é importante, porque hoje
Muitas pessoas ficam pensando numa série de coisas que não levam a lugar nenhum, só levam à maldade, à tristeza, à angústia e à depressão. Melhorar o padrão vibratório significa pensar no bem de si e no bem do próximo. Quantas pessoas se curam quando cuidam do outro? Não existe melhor maneira de se curar do que tratar o próximo, do que cuidar do outro, do que se interessar e se preocupar com o próximo, levar o carinho, a atenção, o amor a outra pessoa. Desta maneira conseguimos cura dentro de nós, das nossas falhas, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Elevemos o pensamento a Deus para que Ele possa nos auxiliar e nos dar a coragem necessária para podermos seguir adiante. E Jesus veio também tocar profundamente nas religiões. Muitos se perguntam, Jesus criou alguma religião? Não. Jesus não criou religião nenhuma. Oh, mas e os cristãos? E os cristãos não vieram do Cristo? Sim, mas Jesus não criou nada. Jesus esteve entre nós e não criou, não fundou nenhuma religião. Ele trouxe princípios. E os princípios são os básicos: amor, perdão, compaixão, fraternidade, irmandade, paciência, tolerância, indulgência. Seja indulgente com seu irmão. Se ele cometeu um erro, entenda o erro do seu irmão. Sabe por quê? Todos nós erramos, somos falhos, somos imperfeitos. Como vamos julgar o erro do outro se nós erramos também? Não há como. E aí, Jesus, ele traz princípios para todos aqueles que seguem ele. Aí as religiões que já existiam, eram religiões que já existiam. O cristianismo, ele aparece após a vinda justamente do Cristo. Então ele não traz uma religião, ele não ensina rituais, ele não deixa dogmas, ele deixa princípios ético-morais para cada ser. Ele toca profundamente os corações, sensibilizando com o amor dele o próximo, para que através desse amor cada um siga adiante com o seu objetivo de vida, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Por isso que Jesus deixou amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a si. Um ensinamento simples, direto e profundo, onde o Mestre deixa esse legado para a humanidade. E que até hoje nós temos dificuldade em vivê-lo, muita dificuldade em viver este amor. Preferimos viver de uma maneira desordenada, irritada, se desentendendo, brigando, criando sofrimento para si e para o outro, dizendo palavras difíceis para as outras pessoas, agredindo com palavras, agredindo o espírito do próximo. Mas o Mestre nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele ensinou a pacificação. Ele ensinou que temos que pacificar os nossos corações para que desta maneira a gente possa pacificar ao outro. A humanidade necessita atualmente de muita paz. Nós precisamos ser agentes dessa pacificação, agentes renovadores, de trazermos novamente o Cristo para as nossas casas. Por isso é que nós temos que fazer no dia de hoje uma pergunta: o nosso Natal é um Natal para ser vivido com o Cristo ou é um Natal para ser vivido sem o Cristo? Porque se queremos viver um Natal sem o Cristo, é o Natal que a nossa sociedade nos oferece, de coisas apenas materiais, não que não sejam importantes, a ceia, o encontro, os presentes, não, mas devemos sempre rechear isto com os princípios do Cristo. Jesus ensina a união,
a fraternidade, o compartilhamento e a divisão, para que o egoísmo possa ser eliminado. Só vamos eliminar o egoísmo quando aprendermos a dividir, a repartir, a compreender que eu não tenho tudo, nem tudo me pertence. Não é assim. Não é assim. Devemos aprender que cada um tem o seu direito e tem o seu dever, e que somos responsáveis por isso. Somente desta maneira é que vamos encontrar o respeito e o limite nas nossas relações na sociedade. A humanidade precisa avançar, precisa ir além. Esse mundo de provas e expiações é um mundo ainda que o mal predomina sobre o bem. Mas aqueles que quiserem ir além como Cristo propôs, para seguir com Ele, vão precisar se desprender do materialismo, do egoísmo, da vaidade e poderem dar um passo mais adiante na própria evolução. E isso aí só depende de cada um de nós, porque Deus nos oferta o livre-arbítrio e é com Ele, com esse instrumento, que vamos adiante e vamos renovar, transcender e transmutar todas as energias do mal que existam dentro de nós para uma outra energia que é o bem. Que este Natal nós possamos optar pelo Natal com Cristo, com os princípios do Cristo, e novamente abrir a porta dos nossos lares e permitir que o Cristo entre e assim apresentá-lo novamente aos filhos, às crianças, à nossa família. Que o Mestre Jesus habite os nossos corações, fortaleça os nossos espíritos e nos traga novamente a renovação enquanto seres imortais.